Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos. Atos capítulo de número 2, versículos de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quem diz amém? Amém. Pastor Claudio, como estava o microfone, está melhor do que agora. Como estava antes, está melhor. Glória a teu nome. Meus amados, nós ouvimos uma palavra pelo pastor Paulo Souza, em João capítulo 14. Se os irmãos observaram no versículo 16, Jesus disse que iria rogar ao Pai e ele iria enviar outro Consolador, que estaria com eles para sempre. A palavra outro é alon, é outro igual a ele. Nós cremos na Trindade Santa, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esta é a nossa fé inabalável. Lucas, quando ele escreve o seu primeiro evangelho, que Atos também, além de ser um livro histórico, podemos considerá-lo como um evangelho porque fala da propagação da igreja. Lucas, ele vai mencionar a grande ordenança de Jesus após ser ressuscitado, depois que passou 40 dias entre os seus discípulos. Lucas vai tratar Atos como o segundo tratado a Teófilo. E ele começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí no versículo 8 do primeiro capítulo, Lucas registra com muita categoria Jesus falando: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Lucas, no seu registro histórico da igreja, ele vai falar da propagação do evangelho. E ele começa nas suas linhas de escrita falando que a ordem dada pelo próprio Cristo, ela é estabelecida e cumprida na íntegra. O evangelho começa em Jerusalém, vai para Samaria, depois para Antioquia, depois Ásia Menor, depois Macedônia, depois Grécia, e por fim o evangelho chega na grande capital do Império Romano. Quantos dizem amém por isso? Amém. Em menos de 35 anos, aquilo que começou
se expande, não tem a internet, não tem um WhatsApp, não tem rede social, mas tem o Espírito de Deus que fala, que revela, que toca, que diz e que salva, convencendo o mais vil pecador que ele precisa se converter à pessoa de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Aí Pedro fala: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E não foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Aleluia. Lucas, na verdade, irmãos, ele vai trazer o que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da igreja. Jesus ascendeu ao céu, o Espírito Santo desce para uma obra muito específica. Lucas, na verdade, irmãos, ele não fez parte do colegiado apostólico, mas Lucas era um homem cheio do Espírito Santo. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo do livro de Lucas, ele faz menção de um documento do final do 2º século a respeito da pessoa de Lucas. E eu quero mencioná-lo com muita cadência nesta noite, para que nós possamos tomar ciência de quem era este homem imbuído, cheio do Espírito Santo, que foi companheiro de Paulo até o seu martírio. E o documento diz: Lucas era um sírio, natural de Antioquia, médico por profissão, seguidor dos discípulos, companheiro de Paulo até o seu martírio. Viveu irrepreensivelmente, sem esposa, sem filhos, mas quando morre, com 84 anos em Tebas, capital da Beócia, ele morreu cheio do Espírito Santo de Deus. Este homem que vai relatar no capítulo 2, o Espírito Santo cumprindo uma profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, por gentileza. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Quem diz amém por isso? Quando Lucas fala que cumprindo-se a festa de Pentecostes, os irmãos sabem que o povo de Israel celebrava 77 dias de festas. E nesses 77 dias de festas, eles celebravam com objetivos definidos. Primeiro, para dizer que Deus é soberano e que Deus é o sustentador de todas as coisas. Celebravam para exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, para que em gerações e gerações que viessem, reconhecessem a soberania e o trabalhar de Deus no meio do povo de Israel. Essa festa, irmãos, os judeus separaram 3 grandes festas, chamada festa dos peregrinos. Primeira festa, Páscoa, que está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Uma festa particular dos judeus.
Os irmãos sabem que Deus mandou 10 pragas no Egito. Na última praga, a praga dos primogênitos, Deus falou o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, coloca o texto por gentileza, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Quem diz amém? Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então a Páscoa é uma festa particular, uma festa da família. A família tinha que celebrar com o cordeiro, tomava o cordeiro no dia 10º do mês, e no dia 14º havia imolação do cordeiro. E Deus disse: isto vos será por lembrança perpétua entre as vossas gerações. E quando os vossos filhos vos perguntar o que é isto, vocês dirão com muita categoria que foi o grande livramento do Senhor que nos tirou da opressão do Egito. E nós estamos nesta noite celebrando porque nós fomos tirados do Egito e nós hoje podemos glorificar o nome do eterno Deus. Glórias a Jesus. Segunda festa, festa de Pentecostes. Uma festa de caráter corporativo. Deus, irmão, sempre pensa em tudo. Deus não é um Deus egoísta que pensa no pequeno grupo. Deus sempre pensa na totalidade. Deus se preocupa não somente com a igreja, mas Deus se preocupa com as pessoas que estão lá fora. Deus não se preocupa só comente com os salvos. Deus se preocupa com os perdidos também. Deus não manda só o sol para os salvos. Deus manda o sol também para os pecadores. Deus não manda só a chuva para os salvos. Deus também manda a chuva para os pecadores. Que nesta noite a bondade do nosso Deus, que Deus nesta noite seja glorificado pela sua bondade em nossa vida. Glórias a Jesus. Dentro do povo de Israel, irmãos, a festa de Pentecostes era a festa chamada Festa das Semanas. 7 semanas após a Páscoa, um dia depois da 7ª semana, se celebrava a festa de Pentecostes. Os judeus também conheciam essa festa como a festa dos primeiros frutos, ou das primícias. Como eu falei, uma festa de caráter corporativo. Deuteronômio capítulo 16, versículo 14. Veja a grande preocupação de Deus, não somente com o povo, mas com o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro. Deus disse assim: na tua festa te alegrarás, tu e teu filho, tua filha, teu servo, a tua serva, o levita e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão das tuas portas para dentro. Glórias a Jesus. A salvação não é somente para Israel, a salvação é para todos. O sangue de Jesus na cruz do Calvário foi derramado por nós, e esta salvação nos alcançou aqui no Brasil, e nós estamos nesta noite glorificando o sangue e o nome de Jesus Cristo para sempre. Glórias a Jesus. Pentecostes. A terceira festa era a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. Jesus ensinou o evangelho aos seus discípulos. Jesus teve um colégio apostólico de 12 homens. Os ensinamentos de Jesus foram voltados para o caráter escatológico da sua segunda vinda para vir buscar o seu povo. E Lucas vai falar com muita ênfase sobre a obra do Espírito Santo. O livro de Atos é o livro que sempre fala de cheio,
completo, o Espírito desce, o Espírito enche, eles falam em línguas. Então Lucas vai tratar especificamente a obra do Espírito Santo na vida da igreja. É importante dizer que quando os grandes pregadores começavam a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, as pessoas ficavam alegres, felizes, jubilosas. E quando eu lembro que muitas vezes fazia o convite, à frente quase que não dava, as pessoas queriam ser batizadas com o Espírito Santo. Eu lembro muitas vezes que não precisava muita coisa, porque quem batiza é o Espírito Santo que desce e batiza as pessoas. Eu vi muitas vezes Jesus batizar nos ensaios, Jesus batizar nas orações, Jesus batizar quando a igreja era comovida pelo Espírito Santo e alguém tomada com cânticos espirituais, e Jesus começava a batizar no meio da igreja. Eu participei de culto de crianças que as crianças foram tomadas, crianças bailavam na igreja, não batia em nada porque o Espírito Santo descia e eles eram cheios do Espírito Santo, e as pessoas vendo aquilo, as pessoas ficavam comovidas, os vizinhos saíam na porta para ver o que acontecia na igreja, porque o Espírito Santo estava trabalhando no meio da igreja. Glórias a Jesus. Eu era muito novo em Cruz das Almas quando me converti, e eu tive o privilégio de um culto. O pastor Massu era o pastor daquela igreja, o pastor Carlos conhece muito bem, um culto de jovens, e Deus começou a tomar conta do ambiente. O Espírito Santo veio, soprou na igreja, Jesus começou a batizar, e um daqueles irmãos que estava também novo convertido, o irmão Zezinho, eu já falei aqui na igreja, ele foi batizado com o Espírito Santo, e nós tivemos que levar Zezinho nos braços, carregado um do lado do outro, e ele foi falando em mistério até a sua casa. A sua mãe não é crente, ela servia a deuses estranhos, e no outro dia nós ficamos sabendo que a mãe passou a noite toda aperreada querendo levar Zezinho para a igreja, para que o pastor tirasse o feitiço de Zezinho, porque ele passou a noite toda falando em mistério, numa língua que ninguém conhecia, e o nome do eterno Deus foi glorificado. Glórias a Jesus. Eles estão temerosos porque não tem mais Jesus presente com eles. Pentecostes sempre trouxe uma lembrança das benesses de Deus na vida do povo de Israel. Eles estão num cenáculo, 120 pessoas reunidas, conforme o que Jesus falou no capítulo 1, versículo 8, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aproxima-se a festa de Pentecostes. É bom lembrar, irmão, que na Páscoa não dava para vir muitas pessoas, porque era na primavera e as condições climáticas não eram necessárias, então poucas pessoas vinham para Jerusalém. Mas de Pentecostes era tempo do estio, Jerusalém estava apinhada de pessoas para a grande festa do Pentecostes. E eles estão reunidos no cenáculo orando a Deus, pedindo a Deus que algo aconteça. Glórias a Jesus. Nós temos falado que a igreja precisa orar. O clima está terrível, nós sentimos alguma coisa estranha no ar, tem coisa acontecendo, os sinais estão eclodindo, Jesus está perto de vir buscar a sua igreja. A Bíblia diz: quem tem essa certeza se santifique mais ainda. Foi o próprio Jesus que disse: quando estas coisas começarem a acontecer cada vez mais, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Está chegando a hora. O pastor Paulo falou, que Jesus falou, que na casa do Pai tem muita morada, e é para lá que nós vamos descansar com o Senhor. Vai findar tudo aqui na terra, vai ficar tudo aqui na terra, e nós vamos subir para sempre e estarmos com o Senhor. Quando a última trombeta soar, nós vamos encontrar com o amado nos ares, e vamos subir para as mansões celestiais, e vamos ver e ouvir coisas que estão preparadas, que nunca foi vista nem pensado nessa terra. Glorificado seja a bendita promessa da volta de Jesus nosso Senhor. Cumpre-se o dia de Pentecostes. Eles estão orando e reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente,
veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Tudo que nós temos, irmãos, vem da onde? Do céu. A nossa salvação vem do céu. O Espírito Santo vem do céu. A revelação da Bíblia vem do céu. E é para o céu que nós vamos um dia, glórias a Jesus. Eles oram, estão intercedendo, eles querem ver alguma coisa. E este vento que vem é como um som de um vento veemente e impetuoso. A palavra grega que Lucas usa para som é a palavra ekos, de um mar que está turbulento, de um som de muitas águas. Não é qualquer vento que a gente vê quando o vento está forte. É um vento vindo de cima, é um vento especial, é um vento propício, é algo diferente. A igreja precisa pedir a Deus que Deus mande coisas diferentes para a igreja, que o pecador veja e venha correndo para a casa de Deus, que as pessoas tenham curiosidade de estar na casa do Senhor para ver coisas diferentes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glórias a Jesus. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Muitas igrejas não creem que essas línguas sejam línguas estranhas. Há dúvida, há questionamento. E eu não posso comungar com essa ideia, porque o Espírito Santo já me batizou, então não tem para que ter dúvida. As pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, já é uma chancela. Não precisa mais cochear entre dois pensamentos. Já foram cheias, preenchidas, já falam em mistério, já receberam o dom de Deus de profecia, já conseguem interpretar profecias, já conseguem ter dons espirituais. Então isto aqui não é para gente, isto aqui é uma igreja pentecostal, que acredita que o Espírito está presente, que acredita que o Espírito Santo trabalha, que acredita que o Espírito Santo fala, que acredita que o Espírito Santo toca, que acredita que o Espírito Santo batiza, que acredita nos dons espirituais. Nós não somos sensacionalistas, nós acreditamos que o Espírito Santo está presente. Quem acredita, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Então não dá para ter dúvidas mais. Não podemos nem questionar esse assunto aqui. Não podemos nem colocar em debate, porque isto é uma realidade em nosso meio. Por isso que nós somos chamados de pentecostais. Porque nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo de Deus, que o Espírito fala, que o Espírito ele toca nos corações da pessoa, que o Espírito Santo revela. O pastor tem falado aqui na igreja que até no meio dos muçulmanos, Deus tem se revelado através de sonho para muçulmanos, e tem falado que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador do mundo. Enquanto o mundo cambaleia entre dois pensamentos, o Espírito Santo está pairando sobre toda a terra, trazendo salvação às pessoas. Glórias a Jesus. Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito
lhes concedia que falassem. Nós somos fruto de uma missão missionária de dois grandes homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren. No ano de 1898, nos Estados Unidos, um pastor batista, Charles Fox Parham, ele começou a ler o livro do Atos dos Apóstolos. E ele se questionava: que batismo é este aqui, com fogo? E ele, na sua congregação, começa a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele começa a falar das evidências das línguas, dos dons espirituais. E na passagem de ano, do ano para o ano 1901, uma jovem de 10 anos foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. E aí as pessoas ficaram frenéticas. Todo mundo queria participar, todo mundo queria a promessa do Espírito Santo. E isto vai tomando proporções. Os irmãos sabem que naquela época a igreja era dividida, a igreja dos brancos e a igreja dos negros. A segregação racial. Os brancos não iam na igreja dos negros, nem os negros iam na igreja dos brancos. E um pastor negro descendente de escravos chamado William Seymour, um homem que tinha um olho cego, mas ele ouviu daquilo ali, e ele quis provar, ele quis receber, ele teve curiosidade de saber como era. Ele fala com o pastor, mas ele é negro, não pode entrar na reunião, e ele fica no corredor, ele ouve, e ele está ansioso para receber o batismo com o Espírito Santo. E quando eles vão para a Rua Azusa, em Los Angeles, número 312, eles começam a se reunir e falar da evidência do Espírito Santo. E Deus começa a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Os jornais de Nova York publicavam que como pode, negros e brancos estão juntos bailando e falam uma língua que ninguém entende. E começou o fogo, o fogo, o fogo, o fogo. E esse fogo nunca mais parou e nem vai parar. A igreja vai subir no fogo, a igreja de fogo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia, aleluia. A nossa igreja é fruto desta obra, irmãos. Eu me lembro muitas vezes, a igreja pequena de Cruz das Almas, pastor Carlos, um cubículo. O pastor dirigiu lá, pastor Carlos Alberto. Um quadrado. Farol é um palacete para aquela igreja. 3x4, pequeno demais. Os crentes logo cedo, 5h30, 6 horas, já passavam para o culto de oração à noite. Eu ouvi muitas vezes meus amigos na época, eu não era evangélico, sempre dizer a igreja dos bodes. Esse povo aí recebe um espírito e fala umas línguas que ninguém entende, estão tudo tomado aí. E aquilo trazia curiosidade para a comunidade. Uma igreja pequena, um povo pequeno, mas um Deus grande, glórias a Jesus, que começou de forma acanhada, que talvez alguém olhou e diga: isso aqui não vai vingar, isso aqui não vai para frente, isso aqui não vai mais. Isso é uma igreja formada por pessoas que não têm cultura,
Mas Deus começou a batizar, Deus começou a renovar vidas, Deus começou a levantar obreiros ali, Deus começou a batizar dentro daquele cubículo, e o nome do eterno Deus foi glorificado. E eu tive o privilégio de fazer parte daquela igreja pequena, que hoje está maior, mas o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo fez promessa, o Espírito Santo revelou, e eu sou fruto desta obra. Louvado seja o nome do eterno Deus para sempre. Glórias a Jesus. Ah, como Deus é fiel e poderoso. Foi nesta igreja pequena que eu me converti. E Deus começou a fazer promessa, porque o Espírito Santo, ele se revela no meio da igreja. Eu lembro que eu usava um paletó do meu sogro. E todos os cultos eu ia com aquele paletó. Um dia eu estou chegando na igreja, a irmã disse: pastor, irmão Hermes, eu conheci o senhor de longe porque eu conheci pelo paletó. Então, era conhecido pelo paletó, só tinha um paletó. Eu nunca vi Deus falar, irmãos. Eu tinha curiosidade, eu tinha sede de ouvir Deus falar. E eu ouvi falar do círculo de oração da Cruz das Almas. E um dia à tarde, falei com minha esposa, fui para o círculo de oração. Ainda me lembro como hoje, uma camisa azul por fora, uma calça jeans que nem nome tinha. Olha a marca da calça, manga rosa, veja bem. Eu fui para a igreja naquele dia de sandália. Eu entrei e orei. Quando eu orei, Deus me deu uma revelação. Quando eu vai na hora de orar, uma irmã olha para mim e diz: homem, eis que eu te vi, eu te chamei, tenho um propósito contigo. Daquele momento por diante, Deus nunca deixou de falar comigo mais. E eu estou de pé porque Deus continua falando, se revelando. O Espírito Santo está conosco nesta noite. Ele fala, se revela, Ele batiza, Ele alegra, Ele vivifica. Louvado seja o Espírito Santo nesta noite. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, que coisa boa participar de uma igreja que tem experiências com o Espírito Santo. Aleluia. De um Espírito que nunca deixou de falar. E foi Jesus que disse em João capítulo 14, versículo 16: eu vou, mas vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar outro Consolador, igual a mim. Ele é igual a mim, é Deus como eu sou, e Ele vai estar convosco para sempre. Por isso que Ele está conosco nesta noite. Aleluia. Amanhã é segunda, o Espírito Santo estará. O Espírito Santo está na crise, está na pandemia, está na luta, está na dor. Ele sempre vai estar no meio da igreja. Glórias a Jesus. Pentecostes, alegria. Pentecostes, promessa. Pentecostes, poder. Pentecostes, revelação. Pentecostes, Espírito em ação. Pentecostes, Espírito que fala. Pentecostes, Espírito que visita. Pentecostes, Espírito que caminha no meio da igreja. Pentecostes que atrai pecador para a obra do Senhor. Pentecoste que desperta a igreja para orar e está atenta para aguardar o grande dia do Senhor. Pentecostes, glórias a Jesus. Eu creio. E isto é notório. Que Deus está fazendo uma grande obra em nosso meio. Glórias a Jesus. A igreja de Alagoas é privilegiada por manter a chama do Pentecoste, que nunca criou altares paralelos,
que nunca criou modismos, que nunca criou incrementos, mas acredita que o Espírito Santo trabalha efetivamente no meio da igreja, e Ele vai continuar trabalhando, e Ele está trabalhando. O nosso pastor tem pregado, e o Espírito está se encarregando de tocar nos corações, de levar essa palavra através da internet a pessoas que precisam ouvir, e Deus está trabalhando nesse Brasil e no mundo, e o nome do Eterno está sendo glorificado. Glórias a Jesus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Quem foi selado com o Espírito Santo sabe a maravilha que é de falar em mistério aos céus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que quando não sabemos pedir, Ele intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus, que entende a nossa limitação, a nossa fraqueza humana como seres falíveis, mas seres que acreditam que o Espírito Santo nos ajuda em toda hora. Ele está nesta noite presente e Ele continua falando no meio da sua igreja. Fique de pé louvando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Enquanto nossos jovens louvam o Senhor, que o Espírito Santo, ele lhe abrace nesta noite. Você que nunca mais falou em mistério, fale com mistério, em mistério a Deus nesta noite. Abra sua boca, glorifique a Ele. Você que não foi batizado com o Espírito Santo, que o Espírito possa lhe visitar com muito carinho nesta noite. Aleluia, aleluia.